Glórias sejam dadas ao Senhor. Glória a Deus. Paz seja convosco. Amém. Essa foi a saudação que o Senhor Jesus, já ressuscitado, fez aos seus discípulos, quando ele se apresentou no meio deles e disse isto: paz seja convosco. Amém, igreja? Meus amados, o mover do Espírito Santo é algo maravilhoso. Nós estamos muito distantes de conhecer em sua profundidade os mistérios do Senhor, de conhecer como o Espírito Santo atua, como ele age, como ele orienta a sua igreja em determinada direção. Desde o início, a partir da leitura que fez o pastor Fábio, lendo diretamente da Bíblia, depois pelas palavras da diaconisa Jasmina, nós falamos aqui em sede de Deus. Nós falamos aqui em água viva, sede de água viva de Deus. E nesta noite você vai beber dessa água viva. E eu peço uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O que Deus colocou em meu coração foi exatamente esta palavra a respeito desta água viva, da necessidade de nós bebermos continuamente da água viva de Deus, a nos alimentar da fonte de água viva. Abram as suas Bíblias em Deuteronômio 32. Diz assim a palavra do Senhor: goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas d'água sobre a relva. Glória a Deus. Meus amados, essa palavra entra em consonância com o que está no primeiro salmo da Bíblia, que diz assim, no versículo 3, diz que todo aquele que medita na palavra do Senhor, na lei do Senhor, dia e noite, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você está bebendo dessa água continuamente. Você medita, não apenas ler, mas medita na palavra do Senhor. Meditar é se aprofundar mais, é querer entender, querer conhecer o que é que está dizendo isso aqui. Eu quero saber, não sabe? Procure informações. Não adianta ler a Bíblia sem entender. É necessário que haja um entendimento. E sabe quem mais lhe ajuda a entender? O Espírito Santo. Glória seja ao Senhor. Ah, não tenho nada. Não tenho comentários bíblicos. Não tenho esses livros. Não tem ninguém que possa me socorrer. Espírito Santo, tu que estás em mim, me dê o entendimento, porque eu quero penetrar nesse mistério. Glória seja ao Senhor. Goteje a minha doutrina. Meus amados, os agricultores conhecem muito bem os sistemas de irrigação. Eu vou citar apenas 2 ou 3 sistemas de irrigação de lavoura. Um tipo de irrigação é por aspersão, que pode, numa lavoura pequena, ele distribui canos por muitas galerias da lavoura, muitos corredores entre as árvores, e também
em vários lugares, em várias partes, coloca torneiras giratórias e elas ficam jorrando água sob pressão em várias direções. Isto é a irrigação por aspersão. Existe até a possibilidade de controlar isso por meio eletrônico. Pessoas que têm um quintal grande, quer irrigar e viaja, pode controlar e já colocar ali o horário e o tempo em que a irrigação deve funcionar. Outro tipo de irrigação é por inundação. É raro, mas acontece, dependendo da área, dependendo de ter água abundante, de acordo com o tipo da lavoura, pode ser feito. O outro tipo é por gotejamento. Também colocar canos que passa de árvore em árvore e lá uma mangueira muito pequena fica gotejando continuamente, 24 horas por dia, caindo naquela árvorezinha que está crescendo bem pequena, continuamente gotejando o alimento ali. Então aqui fala, gotejo o meu ensino, gotejo o meu dito, com chuva fina, como orvalho, porque aí você prosperará. Será exatamente uma árvore que está recebendo o contínuo alimento do Senhor. Eu só quero ler uma vez na vida, uma vez por mês, a Bíblia, ou só quando eu estou na igreja, que eu ouço aqui ali, e depois eu não pego mais na Bíblia. Cuidado, você pode não sentir sede de Deus, mas o seu espírito está sentindo sede de Deus. Muitas pessoas se afastam do Evangelho, não querem saber do Evangelho, não querem saber dessa palavra, mas o espírito dele está sedento, está com sede, está precisando dessa água viva. Jesus disse, quem tem sede, vem a mim, beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Glória seja a Deus. Proteja continuamente esta palavra no seu coração. Um homem estava lendo a Bíblia, estava lendo o pergaminho onde estava escrita uma profecia de Isaías, que está no capítulo 53 do livro de Isaías, versículos 7 e 8. E era um etíope, da Etiópia. Ele era alto funcionário de uma rainha. E ele vinha de Jerusalém, na sua carruagem, um alto funcionário. E ele começou a ler. Certamente ele ganhou esse pergaminho, que era a Bíblia naquele tempo, de alguém, e vinha lendo isso aí. E ele não entendia o que é que estava escrito ali. E aconteceu que, diz a Bíblia Sagrada, em Atos, capítulo 8, versículo 26, o Senhor, atento às pessoas que estão sedentas, atento à terra seca, que precisa de água, o Senhor já na sua glória chamou Filipe, o missionário, Filipe, o evangelista, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ali, dois desertos, o deserto da alma daquele homem e o deserto da terra, geograficamente. E o Senhor acompanhava aquele homem que não conseguia entender a Escritura. E Filipe levantou-se e foi. E ele lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. O carro ia passando, não estava parado. O Espírito Santo disse, corre, acompanha esse carro. Você vê a preocupação. Talvez o termo preocupação não seja muito adequado ao Senhor, mas ele estava atento à necessidade de evangelizar
os que estão buscando, os que querem. Vai lá, corre. Literalmente, ele correu ao lado do carro, ia devagar. E aconteceu o quê? Correndo Filipe, diz a palavra, ouviu que o funcionário lia o profeta Isaías. E Filipe perguntou: você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Como eu vou entender que não tem ninguém para me ensinar? Igreja, como você vai querer que alguém se converta se você não se dispõe a ir pregar o evangelho que você já recebeu? Aí dar um pouco dessa água viva que já está dentro de você, já está transbordando em você, e você se nega. Como? Tem muita gente esperando a sua palavra, muita gente esperando o seu ensino. Eu não sei nada. Sabe sim, Senhor. Todo aquele que tem o Espírito tem, sim, Senhor, condições de pregar o evangelho do Senhor Jesus. Corre, Filipe, vai lá. Esse homem é uma alma preciosa. Por quê? Porque era uma conversão chave. Existem conversões chave, o Senhor sabia disso. Ele era alto funcionário. Ele levou essa palavra lá para dentro do reinado, lá na Etiópia. Ele mandou parar o carro e ele lia, sabe o que ele lia? Isaías 53:7: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abria a boca, se referindo ao Senhor Jesus. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará sua geração? E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra, falando da morte do Senhor Jesus. E respondendo eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? Ele está se referindo a quem? Por favor, eu rogo, eu peço. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Palmas para o Senhor Jesus. Anunciou Cristo crucificado. Aleluia! É isso que muitas pessoas estão esperando de você, exatamente isso. E não está no deserto, às vezes está, é o seu vizinho. São pessoas que passam por você no dia a dia, pessoas com as quais você tem algum relacionamento, e você se nega, e você se fecha, e você se tranca, apesar de o Espírito Santo está dizendo nesta noite aqui: vá, corre, porque tem gente com sede, tem gente precisando dessa água viva. Aí aconteceu o mais extraordinário. E eles foram pregando o evangelho, Filipe pregando o evangelho a ele, e ele recebendo essa água com sede. A Bíblia não fala quanto tempo Filipe, o evangelista, ficou ali evangelizando esse homem. Mas já alegre, cheio de alegria, esse funcionário disse: olha, eu vejo que tem água ali. Ele disse: o que impede que eu seja batizado? Olha aí, entrou a palavra no coração com alegria, ele já queria cumprir a recomendação do Senhor Jesus: ide, ensinai todas as nações tudo aquilo que eu tenho dito, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí então, Filipe disse: nada impede que você seja batizado, mas você precisa crer. Ele disse: se você crer de todo o coração. Aí Filipe fez a confissão, essa confissão que nós sempre pedimos. Ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. A salvação é simples. O plano de salvação que Deus tem para você é muito simples. Basta crer. Amém, igreja? Mas só isso, é só isso.
crer de todo o seu coração, e o Filipe fez a confissão. Está em Romanos 10, versículo 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Também diz a Bíblia: aquele que nele crê não é julgado, mas o que crê, aquele que nele crê não é julgado, mas o que não crê já está condenado. Amém, igreja? Então é um plano muito simples. Basta você crer e aceitá-lo como seu Senhor e exclusivo Salvador. Então o que aconteceu também? Outra coisa extraordinária aconteceu. E mandou parar o carro e desceram ambos, os dois desceram a água, tanto Filipe como o funcionário, e o batizou. Eunuco quer dizer também funcionário, ou homem também castrado. Mas o significado aqui é de funcionário. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o funcionário não mais o encontrou, mas alegre continuou no seu caminho. Foi o que aconteceu. Batizou, saiu, acabou a missão de Filipe. O Espírito Santo, ele estava longe, ele caminhou, não, mas queria voltar a pé. Deus disse: não, eu tenho um jeito, isso não é problema para mim, não. Não é problema para mim. Simplesmente arrebatou. Não abrir e fechar de olhos, do mesmo jeito como a igreja vai ser arrebatada dos ares para o encontro do Senhor Jesus. Da mesma forma, não há impossível para o nosso Deus. E o funcionário olhou: cadê o homem que me batizou? Nem o nome ele sabia, mas cadê? Ele estava aqui. Não importa, alguma coisa aconteceu. Vou seguir agora jubiloso, com muito júbilo, com muita alegria, a minha viagem. Aleluia. E ele, diz a Bíblia, que ele continuou, se apresentou já em outra cidade chamada Azoto, e ia pregando no mesmo passo, no mesmo diapasão, pregando o evangelho sem parar. É um evangelista mesmo nato, o Filipe, o evangelista do primeiro século. E ele continuou a sua jornada e já outras missões e mais missões. Assim a missão do evangelista não pode parar, porque o tempo é muito curto. Essa vida é efêmera, é passageira, é como a nuvem que passa, e nós temos que ir atrás das ovelhas perdidas. Jesus não fez outra coisa. Todo o tempo ele estava com o pensamento focado nas ovelhas perdidas, naqueles que precisavam de libertação. E se eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele mandou os 12 primeiramente, 2 a 2, pregar nas aldeias, mas achou pouco. Ele disse, mandou 70 discípulos, de 2 a 2, para pregar nas aldeias, nos povoados, nos lugares por onde ele iria passar. Ia passar por lá também. Jesus andou muito, pelejou muito. Jesus era realmente um viajante, um caminhante, e era a pé, viu? Não era carro ar-condicionado, como Deus? Não. Ele contemplou todo esse trabalho e disse: é o seguinte, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Ou seja, o trabalho é grande, mas nós temos poucos disponíveis, poucos com boa vontade, poucos com desejo, poucos que se sentem enviados e vão realmente. Tem muitos com boa vontade, mas não passam da boa vontade, porque entre o querer e o efetuar há uma distância muito grande. Jesus disse isso, e eu acho até com ar de desânimo. Disse: a seara é muito grande, eu não vou dar conta só com meus discípulos, o campo é muito grande, que farei? Ele foi, ascendeu, voltou para a glória, mas quem foi que ele deixou? A igreja. Você que é a igreja, deixou você
Você é a igreja de Cristo. Igreja não é o templo, não é você na sua casa, na sua família, no seu trabalho. É você que deixou, quando ele disse, ide e pregai este evangelho a toda criatura. É você que deixou. Você é responsável por levar essa água viva para os que estão sedentos. Palmas para o Senhor Jesus. É você o responsável. É não, pastor. Quem é responsável é o pastor. Conversa fiada. Conversa fiada. É a igreja, você é a igreja. Porque Deus coloca. Aceita como filho. Né? João 1,12. Todos aqueles que receberam Jesus são considerados filhos de Deus. Coloca o Espírito Santo. Dá os dons espirituais necessários. E ainda assim a gente faz corpo mole. Dá a salvação, garante a salvação. E nós fazemos corpo mole. E nós temos vergonha de pregar o Evangelho assim. Jesus continua com essa missão de procurar vidas que estão sedentas e procurar aqueles que precisam e enviar. Continua enviando. Meu filho, certa vez ele ia de Fortaleza para Aquiraz. No caminho, ele de carro, tinha uns rapazes assim bebendo, e o Espírito Santo disse para ele: vá lá e prega a minha palavra. Mas ele entendeu. No meio do caminho, parar no asfalto, para ir lá nos desconhecidos, ele passou direto e foi para Aquiraz. Na volta, passou novamente. O Espírito disse: vai lá e prega a minha palavra. Ele não contou conversa, virou, voltou, pegou a Bíblia e a espada, desceu com receio, mas foi cumprir a recomendação, o envio do Espírito Santo, como cumpriu Felipe. Chegou lá e disse bem rapidamente: olha, quero dizer para vocês que Jesus te ama e tem um plano para vocês. Muito obrigado. Então, meus amados, acabei de apresentar a vocês a água viva. Nós precisamos desta água continuamente, como precisam as árvores para o seu alimento. E Jesus disse que nós somos ramos da videira. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós temos que continuamente estar ligados a essa videira para receber essa água viva. E essa água viva em nós fica aí e nós não passamos adiante. Nós não vamos alimentar também outras pessoas que precisam dessa água. Nós vamos só engordar, encher. Nós não somos uma lagoa. Realmente a água das lagoas é água salobra, imprestável, não é água potável. Não, ele fala rio que corre, você recebe e transmite. Amém, igreja? Nós somos torneiras de Deus, nós recebemos água e passamos adiante. Torneira que não tem água viva, que não dá água boa, não serve para nada. Você vai aí no comércio, pode ver lá os balcões, tem torneira, tem todo tipo. Torneira enferrujada, usada, você pode comprar. Tem torneira de plástico, tem torneira de metal, tem torneira de ferro e torneira até folheada a ouro. Para que elas servem? Se não estiver ligada ao sistema hidráulico, para nada. Você abre a torneira, não cai água. Para que serviu a torneira? Para nada. Amém, igreja? Para coisa alguma. Você até xinga a torneira, porque ela não está ligada à fonte verdadeira, à fonte de água viva. Nós estamos ligados, devemos estar ligados. Então, por isso, de nós tem que sair continuamente essa água. Então, hoje se falou tanto em água, e tanto em sede, e tanto em terra seca. Eu te pergunto, talvez você tenha vindo aqui pelo Espírito Santo precisando de uma reconciliação. Talvez você tenha vindo com sede exatamente dessa água viva, que você quer ser torneiro de Deus. Eu te convido a fazer essa reflexão.
Não sei se tem alguém aqui que ainda não tomou uma decisão por Jesus. Não sei. Se quiser, levante a mão assim, eu quero orar por você. Você que está indeciso, você que precisa de uma reconciliação. Se você quiser, vem aqui à frente. Eu quero orar por você e por minhas mãos e orar por você. Amém? Mas eu creio que todos aqui já são torneios de Deus e já beberam da água viva. E muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.